Para quem está na longa jornada da residência médica, só de ouvir a palavra concorrência já dá um frio na espinha, não é verdade? Mas e se existissem alguns caminhos assim menos óbvios e cheios de oportunidade? Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem estratégica dos dados da residência lá no Pará para 2026. A ideia é mostrar que a vaga ideal pode estar justamente onde pouca gente está olhando. Pois é, a gente sabe como é. A busca por uma vaga na residência médica às vezes parece uma verdadeira batalha, né? A pressão é gigantesca, as noites em claro estudando são muitas e a competição, na maioria das vezes, parece ser algo quase impossível de superar. Essa é uma pergunta que fica martelando na cabeça de milhares de futuros especialistas. É um sentimento super comum, quase uma regra nessa fase da carreira. Mas a resposta para isso talvez não seja tão óbvia quanto parece. E só para a gente ter uma noção do tamanho desse desafio, olha só esse número, 33. Essa foi a relação de candidatos por vaga para psiquiatria lá em Belém. É exatamente isso. 33 pessoas brigando por uma única vaga. Isso já dá uma dimensão bem clara da competição de que a gente está falando. Mas como eu disse lá no comecinho, nem todo cenário é assim tão disputado. E para provar, a gente vai mergulhar nos dados oficiais do processo seletivo unificado do Pará. Vamos descobrir que essa história tem um outro lado bem interessante. E ó, para não ficar nenhuma dúvida, toda essa nossa análise é baseada nisso aqui, o relatório oficial de demanda de candidatos do PCU do Pará. Ou seja, a gente está olhando direto na fonte, a informação mais confiável possível para entender o panorama real das vagas lá no estado. Bom, antes da gente continuar, só um ponto rapidinho, mas que é fundamental. Quando a gente fala em inscritos por vaga, estamos usando o principal termômetro da concorrência. É essa métrica que diz pra gente o quão disputada é cada especialidade. Simples e direto. E agora, vamos para a parte que todo mundo estava esperando. Onde é que estão as verdadeiras joias escondidas nesse processo todo? A gente vai revelar agora as especialidades com chances de aprovação que são, para dizer o mínimo, surpreendentes. Zero, é isso mesmo. Zero candidatos por vaga. Não é erro de digitação. Em Santarém, para oncologia clínica, tinha 2 vagas disponíveis e nenhum candidato inscrito. Uma oportunidade inacreditável, totalmente aberta. E a próxima? Neonatologia, em Belém, com uma relação de só 0,20. Sabe o que isso significa? Que tinha 5 vezes mais vagas do que candidatos inscritos. É uma chance de ouro para quem sonha com essa área. E que tal nefrologia pediátrica, também lá na capital? Apenas meio candidato por vaga. Em outras palavras, o dobro de vagas disponíveis em relação ao número de pessoas que se inscreveram. Impressionante, né? Agora, o que é mais legal é quando a gente consegue ter essa visão consolidada. Olha só essa tabela. A gente tem oncologia clínica e urologia em Santarém com 0 inscritos. E em Belém, neonatologia, nefrologia pediátrica e medicina intensiva pediátrica com uma concorrência baixíssima. Isso aqui não é sorte, pessoal. É informação puramente estratégica. Mas é claro que para entender o tamanho real dessa oportunidade, a gente precisa olhar o outro extremo. Vamos agora para o lado mais acirrado da disputa no mesmíssimo processo seletivo. E o contraste fica ainda mais gritante quando a gente bate o olho nesse gráfico. Enquanto de um lado a gente tem vaga sobrando, do outro a gente vê psiquiatria e dermatologia em Belém e anestesiologia em Santarém, com mais de 30 candidatos batalhando por cada vaga. A diferença é simplesmente monumental. E essa comparação aqui lado a lado ilustra o nosso ponto central de uma forma brilhante. De um lado, 33 pessoas sonhando com a mesma vaga. Do outro, 2 vagas, esperando por um especialista. É a mesma seleção, mas com 2 realidades completamente opostas. Tá bom, então o que a gente faz com isso tudo? Como é que essa análise de dados se transforma numa decisão de carreira inteligente? É exatamente sobre isso. É sobre usar informação a favor. Vamos resumir os pontos-chave aqui. Primeiro, e o mais importante, aquela ideia de que a concorrência é altíssima em todo lugar não é uma regra universal. Segundo, existem especialidades que são cruciais para a saúde da população e que estão com pouquíssima procura. Terceiro, analisar os dados regionais é o que revela essas brechas estratégicas. E o principal, o Pará, especificamente, se mostra um campo cheio de oportunidades. Essa frase aqui, olha, resume perfeitamente a nossa análise de hoje. Enquanto a maioria das pessoas foca nos grandes centros e nas especialidades mais famosas, as melhores chances podem estar justamente no caminho menos percorrido.
Então fica aqui a reflexão para quem está planejando os próximos passos, sabe? Será que a especialidade dos sonhos, ou talvez uma muito parecida, não está esperando em um local com uma concorrência muito mais favorável? Analisar os dados pode ser o verdadeiro primeiro passo para a aprovação. Vale a pena pensar nisso.